Olá, galerinha do sexto ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos fazer uma revisão. Então, nós vamos começar de uma maneira diferente. Vamos corrigir as atividades para finalizar os capítulos. Isso vai ser muito importante para vocês estudarem para a prova. E no final, a gente faz uma revisão de tudo, tá? Então, vamos começar aí com a atividade da página 151. Então, que diz assim: o intestino grosso é um órgão que mede aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, podendo ser dividido em seco, colo e reto. Esse órgão está relacionado com, aí ele dá algumas opções: digestão mecânica dos alimentos, digestão de gorduras, digestão de proteínas, reabsorção de água e quebra do amido. Então a resposta correta é reabsorção de água, porque é lá no intestino que a água e os nutrientes vão ser reabsorvidos, certo? E mandados novamente para o corpo. Ainda na página 151, sétima questão. Cálculos biliares, conhecidos popularmente como pedras na vesícula, são formações sólidas em forma de grãos no interior da vesícula biliar. Essa estrutura provoca intensa dor e costumeiramente requer remoção cirúrgica do órgão acometido. A remoção da vesícula biliar não atrapalha significativamente a digestão dos alimentos, pois, mesmo sem ela, o fígado continua produzindo a bile, que passa a ser retirado pelo ducto colético. A função da bile no processo de digestão é umedecer e lubrificar o bolo alimentar, digerir as proteínas e peptonas, acidificar a cavidade intestinal, facilitar a digestão de gorduras ou fazer com que a urina saia mais clara. Então, a bile vai facilitar a digestão das gorduras, certo? Então, esse é a principal função dela. Oitava questão. A lei seca, aplicada em diversos estados brasileiros, trouxe uma série de polêmicas. O álcool foi proibido para pessoas que dirigem porque pode influenciar no seu comportamento. Para alguns, o álcool é uma droga, tal como é, o principal órgão responsável pela sua desintoxicação é. Bom, a gente sabe que o álcool é uma droga lícita, né? Então é uma droga permitida. E aí o principal órgão responsável pela desintoxicação do corpo é o fígado. Portanto, quando você bebe exageradamente, você vai comprometer diretamente as funções do seu fígado, certo? Página 156. O autor, Paulo Altran, faleceu em São Paulo, vítima de complicações decorrentes de um câncer de pulmão, provavelmente em função de ter sido fumante por muitos anos. Ele próprio queria que fosse divulgado esse fato para alertar que o cigarro pode provocar câncer. Considerando que o pulmão faz parte do sistema respiratório, assinale a alternativa correta. A hematose é um processo de troca gasosa que ocorre nos pulmões, onde o dióxido de carbono passa para dentro do corpo e o oxigênio vai para fora para ser liberado. B. A fumaça do cigarro não provoca alterações na via aérea, como a na traqueia. C. As vias aéreas respiratórias são formadas pelas fossas nasais, faringe, traqueia e pelos pulmões. D. Os alvéolos pulmonares são pequenas bolsas revestidas por capilares sanguíneos, responsáveis pelas trocas gasosas. E E. Respiração celular é a entrada de oxigênio no corpo, inspiração e saída de gás carbônico, expiração. Então a resposta correta aí é a D, porque é lá nos alvéolos pulmonares que eu vou ter vários capilares sanguíneos e é onde vai ocorrer a nossa troca gasosa. Isso é o processo denominado também aí de hematose, né, que é essa troca gasosa. Na página aí 157, nós temos um texto sobre respiração, né? E aí ele pergunta: por que respiramos diferente quando estamos dormindo e quando estamos correndo? Então a resposta é o quê? Quanto menos atividade física eu fizer, menos gás carbônico vai ser produzido, requerido aí no meu corpo, certo? Então por isso que vai ter uma respiração diferente. Então quando você está dormindo, você requer aí menos gás carbônico e quando você está acordado, você usa mais aquele gás carbônico. Então por isso que você fica mais ofegante. E aí, na B, qual o principal mecanismo que o nosso corpo usa para informar a necessidade de mudar o ritmo respiratório? Também o nível de gás carbônico, né? Então,
Quanto mais você tem gás carbônico ali sendo absorvido pelas suas células, mais o seu ritmo respiratório vai aumentar. Página 163. Ainda sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório possui função principal de permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marca a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3. Então, nós temos aí, a estrutura 1 é o quê? Traqueia. A estrutura 2 são o quê? Ele está apontando aí para os brônquios, né? E a estrutura 3 são os alvéolos pulmonares. Então, a resposta correta é a E. Segunda questão. O ato de respirar é composto por movimentos de inspiração e expiração, que coordenam a entrada e a saída das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento de inspiração. Então, o que foi que a gente viu que acontece? Os músculos intercostais e o diafragma vão se contrair. Então, no momento de inspirar, eles se contraem. E de expirar, eles relaxam, certo? Terceira, os pulmões são órgãos esponjosos formados por milhões de alvéolos pulmonares, que são locais onde ocorre a hematose. Esse órgão é revestido por uma membrana que recebe o nome de pleura, gente. Então, a membrana que envolve o nosso pulmão é a pleura. A função do nariz não é simplesmente a entrada e a saída do ar. O nariz tem função também de aquecer, umidificar e filtrar o ar. Então, ele vai tanto aquecer esse ar que a gente vai inalar, como ele vai tornar esse ar mais úmido para poder entrar no nosso corpo e também vai filtrar. Então, as impurezas vão ficar aí retidas nos pelinhos do nariz, certo? Página 167, 164. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, nos Estados Unidos da América, uma das atletas foi eliminada no exame antidoping, porque, embora não houvesse vestígio de qualquer substância estranha no seu organismo, ela apresentava uma taxa de hemácias e de hemoglobinas muito mais alta do que as médias dos atletas do sexo feminino com a sua idade. O Comitê Olímpico considerou imprópria sua participação nos Jogos. Por quê? A maior taxa de hemácias permitiria uma maior oxigenação do sangue e maior obtenção de energia. Então, porque as hemácias são as células, os glóbulos vermelhos do sangue que são responsáveis por carregar o oxigênio. Então, se ela tinha muitas hemácias, ela ia ter uma oxigenação muito maior, né? Então, ela ia ter também uma produção de energia muito maior. Por isso que ele considerou aí imprópria a participação dela. Então, no esquema abaixo, o aparelho digestório humano está sendo representado e nele está localizadas as principais estruturas, tais como as vias aéreas superiores, traqueias, brônquios, bronquíolos, e aí os bronquíolos terminais e os sacos alveolares, que se encontram numerados. Sobre este desenho, são feitas 3 afirmativas. Em 4, o ar passa em direção aos pulmões após ter sido aquecido em 1, que é no nariz. 4 é a traqueia. Em 6, né, que é os alvéolos ali, né, os bronquíolos finais e os alvéolos, o oxigênio penetra nos vasos sanguíneos, sendo um fenômeno conhecido como hematose. Em 8, que são os alvéolos pulmonares, o gás carbônico proveniente do sangue passa para o ar. Então, a resposta correta aí é a alternativa 1 e a alternativa 3, certo? A sequência das estruturas do sistema respiratório pulmonar é: então, nós temos aí, primeiro nós vamos ter as fossas nasais, que é aqui na região do nariz. Depois vai seguir pela faringe, laringe, traqueia. E aí, por fim, vai chegar nos brônquios. A imagem a seguir mostra um alvéolo e as trocas gasosas que nele ocorrem. Observe atentamente a figura e marque a alternativa correta. O número 1 indica a entrada de gás carbônico nos capilares. O número 1 e 2 indicam, respectivamente, a entrada de glicose e a saída de CO2, gás carbônico. O número 1 indica a entrada de O2
nos capilares. O número 2 indica a saída de O2 dos capilares. E o número 2 indica a saída de CO2 dos alvéolos. Então, a resposta correta é a C. O 1 vai ser a entrada de oxigênio nos capilares, certo? Nona, a figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório nos processos que ela ocorre. Então, a gente já viu que essa parte se chama o quê? Alvéolos pulmonares. Então, essa é a resposta correta. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum do sistema respiratório e digestório. Então, o que é que a gente tem aí que é comum do respiratório e do digestório? A faringe. Então, a faringe tem tanto no respiratório como no digestório. E agora vamos fazer uma breve revisão, né? Então, aqui eu coloquei algumas questões que vão ser pontos-chave da prova de vocês. Então, vou comentar um pouco sobre cada uma, né? Primeira delas, o que é a digestão. Então, a digestão, ela vai ser um processo onde ele vai quebrar os alimentos em partículas menores para que eu tenha aí os nutrientes, certo? Para que o meu corpo possa absorver esses nutrientes. Então, isso que se chama digestão. Na segunda, diferencie nutrientes orgânicos de nutrientes inorgânicos. Os nutrientes orgânicos vão ser aqueles que têm carbono na sua composição, que são as proteínas, as vitaminas, os carboidratos, certo? E os lipídios. E os inorgânicos vão ser aqueles que não têm carbono na sua composição, que são quem? A água e os sais minerais, certo? Terceira questão. O que são seres heterótrofos? Então, seres heterótrofos são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Então, tem que buscar o seu alimento, como nós, seres humanos, né? Nós somos seres heterótrofos. Então, já as plantas são seres autótrofos. Então, eles produzem o seu próprio alimento. Tudo bem? Quarta questão. Quais órgãos formam o tubo digestivo? Bom, o tubo digestivo é formado por diversos órgãos. Nós temos principalmente aí a boca, né? Que é o primeiro órgão aí do tubo digestivo. Depois da boca, eu tenho a faringe. Depois da faringe, o esôfago. Depois do esôfago, o estômago. E por fim, o intestino, né? Tanto o intestino grosso como o intestino delgado. Esses são os órgãos que vão compor o meu tubo digestório. Quinta questão. A digestão se divide em duas etapas, que é a digestão mecânica e a digestão química. Então, ele está pedindo para diferenciá-las. Então, a digestão mecânica é aquela que você vai se iniciar na boca, né, com a mastigação. E aí, depois também eu vou ter digestão mecânica lá no meu estômago, com peristaltismo, né, que é o movimento do meu estômago que acontece para melhorar a absorção aí dos nutrientes, né? E a digestão química vai ser um processo que vai envolver as enzimas digestivas, né, que vão ajudar aí nas reações do nosso organismo, né, principalmente na digestão. Então, eu vou ter enzimas digestivas começando na boca, que é a amilase, até o estômago, né? Então, essas são as diferenças dessas duas etapas da digestão. Sexta questão. Qual o caminho percorrido pelo alimento até a digestão completa? Então, como eu já tinha falado para vocês, nós vamos da boca até o estômago para que a gente tenha uma digestão completa dos alimentos, certo? Por quê, professora? Porque as proteínas só vão ser digeridas lá no estômago. Sétima questão. Por que é tão importante a escolha dos alimentos que nós ingerimos? Então, por que a gente precisa escolher bem os alimentos? Para evitar possíveis doenças, né? Então, quando a gente tem o cuidado de escolher alimentos ricos em proteínas, vitaminas, carboidratos, né? E lipídios saudáveis, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor e corremos menos risco de ter algumas doenças. Então, por isso que isso é tão importante. Oitava, cite o nome das doenças que acometem o sistema digestório. Então, nós temos várias doenças, né? Então, vai de gastrite, enterites, colites, infecção intestinal, câncer intestinal. Então, nós temos várias doenças. Aqui são só algumas
principais, tudo bem? Agora vamos para o sistema respiratório, certo? Então ele pergunta aí, defina respiração. Respiração é um processo inconsciente e involuntário de trocas gasosas, certo? E isso é o conceito de respiração. Aí ele pergunta na 10ª, onde ocorre a respiração celular. Então, a respiração celular, como a gente viu, as células elas vão se reproduzir, vão respirar, se nutrir. Então, a respiração celular ela vai acontecer na organela denominada de mitocôndria, que é responsável pela produção da energia para o nosso corpo. E aí ele pergunta quais gases entram e saem do nosso corpo. Então, qual é o gás que entra no nosso corpo? Exatamente. Vai entrar oxigênio. E o que é que vai sair? Gás carbônico, né? 11ª. Quais são os órgãos que fazem parte do meu sistema respiratório? Então, nós vamos ter alguns órgãos que vão fazer parte do sistema respiratório. Não, os principais vão ser, né? As vias respiratórias e o pulmão, né? Então, nas vias respiratórias, eu vou ter a cavidade nasal, a faringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, né? E nós vamos ter também o diafragma, que é um músculo muito importante aí no meu processo respiratório. Então, esses são alguns órgãos que os compõem. Aí, na 12, ele está pedindo para você diferenciar, né, os movimentos de inspiração e expiração. Então, vamos lá. Um movimento de inspiração é um movimento que eu vou estar fazendo com que o ar entre, né? O ar entre no meu corpo. E aí, para que isso aconteça, eu vou precisar aí da ação tanto dos músculos intercostais como da caixa torácica, né? E aí, no momento de inspirar, nós vamos ter aí eles, né? Vamos dizer assim, se relaxando, né? E expirar, se contraindo. Na 13ª questão, ele pergunta, onde ocorrem as trocas gasosas no nosso corpo? Então, a gente já viu que as trocas gasosas vão acontecer nos alvéolos pulmonares. Na 14ª, ele pergunta o que é hematose. Então, o que é hematose? É o processo de oxigenação do nosso sangue, né? É quando o meu sangue vai ficar rico em oxigênio. Então, vai acontecer uma troca gasosa ali no meu sangue. E aí, a última questão, ele pergunta quais são as doenças que vão acometer o meu sistema respiratório. Então, eu tenho várias doenças. Vocês podem olhar no livro, mas eu vou listar aqui algumas, né? Que é a asma, tuberculose, pneumonia, gripe, difteria, e aí nós temos outras inúmeras doenças, certo? Bom, pessoal, eu vou disponibilizar essa atividade que eu estou corrigindo aqui com vocês, também em PDF para vocês estudarem, tá bom? E aí a tarefa de casa fica estudar para a prova, fazer essa tarefinha, colocar no caderno. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar. Eu desejo bons estudos a todos e até a próxima aula. Fiquem todos bem. Tchau!